Eu atendi um cliente uma vez, um cliente gringo, e era engraçado porque o time desse cara eram mais ou menos 4 homens e uma mulher. Mas na reunião, a mulher não falava nada. E ela que organizava as agendas, tudo, mas ela não tinha nenhum papel de opinião, mesmo sendo uma diretora da empresa. E aí eu fui comentar com ele que ia demorar um pouquinho mais a resposta que ele precisava, porque eu ia sair de férias. E aí ele, no meio da reunião, assim, falou que eu era preguiçosa e quis terminar a reunião. Eita! E aí, como você reagiu? Como foi? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Lelê, em especial ao Dia do Empreendedorismo Feminino, agora em novembro. E hoje eu tô com a Sabrina, extremamente especial, para contar pra gente um pouco mais sobre a trajetória dela e a visão dela de empreender nesse mercado de tecnologia, mercado de finanças. Sá, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gostaria que você começasse se apresentando pra gente. Quem é a Sabrina? Legal. Primeiro, Lê, muito obrigada pelo seu convite. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu trabalho hoje como executiva de contas num banco corporativo. Tenho 25 anos, né? Então tem pouco tempo aí de mercado de trabalho. Mas eu não comecei nesse mercado, né? Eu comecei numa empresa de seguro. Meu primeiro trabalho foi na Porto Seguro. E um momento muito desafiante que eu tive durante a minha carreira foi desistir da Porto para poder seguir em outra carreira, né? E aí foi quando eu entrei na área comercial e foi onde eu comecei a minha trilha para chegar onde eu tô hoje. Que legal. Então você começou trabalhando, não foi sempre comercial? Não. Entendi. E quais foram os seus principais desafios até chegar hoje no mercado, num banco corporativo, né? Até que você, desde quando você começou com o seguro, como foi essa migração? Foi bem complexa, né? Porque até chegar na empresa de serviços financeiros, né, que foi onde eu entrei, onde eu comecei a entender um pouco mais sobre tecnologia, sobre API, sobre tudo que eu trabalho hoje, eu tive um processo de aprendizado muito grande, né? Eu sou uma pessoa bastante tímida, então é bem complexo trabalhar com o público. E os meus maiores desafios foram principalmente esses, né? Mais na parte relacional e na parte técnica, falando especificamente de tecnologia. Tem que aprender, né? Tudo do zero e tal. Você, como executiva de conta, você precisa vender uma solução. Logo, você precisa conhecer ela, né? Então, quando você migrou para o mercado financeiro, propriamente dito, tecnologia com finanças, como foi essa curva de aprendizado? Demorou bastante para aprender? Como é que você se destacou? Como é que tá essa trajetória aí no mercado de finanças? Eu demorei um pouco, né? Eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado muito grande dentro do mercado financeiro e dentro de tecnologia também. Então leva ali pelo menos de 3 a 6 meses para que a gente entenda o que a gente está fazendo ali, né? E entenda como que a gente pode ajudar o dia a dia do cliente. E no fim do dia isso é o mais difícil e é o que a gente trabalha todos os dias. E você, tão nova, já tem algumas experiências em grandes empresas. Quais são os seus principais desafios de estar em empresa no mundo corporativo? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu reforço sempre que o empreender não é necessariamente criar uma coisa nova, abrir uma nova empresa. Os carreiristas, pessoas que trabalham em grandes empresas, também são empreendedores e são protagonistas da própria carreira, né? Então, você precisa se reinventar, assumir riscos para assumir novas posições o tempo inteiro. Então, no fim das contas, isso também diz respeito sobre o empreendedorismo que está dentro da gente. Como é que você vê isso para a própria Sabrina, assim, o seu desenvolvimento nos seus anos de carreira? Apesar de você ter comentado que não são muitos, mas como foi esse processo para você se reinventar, para você se descobrir nesse processo de carreira? Legal. Eu acho que o empreendedorismo ele está muito ligado a você ser dono de alguma coisa, né? Então, no fim do dia, você é dono da sua carreira, você é dono da sua vida, você tem que tomar todas as atitudes e as escolhas para você chegar onde você precisa chegar. E eu acho que o mais importante é você entender quem você é, sim. Então, o que você quer ser? Você quer ser uma boa pessoa? Você quer estar no dia a dia dos outros? Você quer ajudar? O que naquela profissão você consegue atuar todos os dias de forma a chegar onde você quer chegar? E o que você faz, você, para aprender, para se desenvolver? Como é que você busca informação, busca referência? Como é esse dia a dia? Legal. Como eu lido com muitas pessoas todos os dias, eu posso dizer que a minha principal fonte de contato são as pessoas, né? Então, todos os dias eu aprendo sobre diversas áreas, sobre diversas empresas, estou ali em contato o tempo inteiro. Eu gosto de ler também, estou o tempo inteiro no LinkedIn,
Não gosto muito de assistir jornal. Eu acho uma coisa muito chata. Mas é sempre pela internet e pelas pessoas. Acho que no fim do dia esse é o contato. Tirando o WhatsApp, que é perigoso, né? Eu acho que esse é o grande benefício de trabalhar com pessoas e de ser comercial, né? Eu tive minha trajetória comercial. Tem muita gente que fala sobre, eu não sou vendedor, eu não sou um bom comercial. E eu sempre falo que todo mundo tem uma veia empreendedora, vendedora, porque a gente precisa se vender o tempo inteiro. Nem que você tenha que se vender para uma empresa ou se vender para sua mãe para conseguir alguma coisa quando criança, fazer uma negociação. Então, no fim das contas, todo mundo tem um pouco desse vendedor, né? E o fato de você ter que vender alguma coisa também te faz entender mais o seu cliente. Então, para você vender para alguém, você precisa entender o que ele precisa primeiro, né? Então, isso realmente é um grande benefício. Você gosta da posição do comercial? Você gosta de estar nessa frente? Eu gosto, porque eu nunca quis ser vendedora. Olha só. Então eu acho incrível que hoje eu atue como vendedora e eu gosto do meu dia a dia. Eu gosto muito do que eu faço. E como é o seu dia a dia? Basicamente, falar com uma porrada de gente o tempo inteiro. Então, é um pouco cansativo, né? Então, para uma pessoa que acha que é introvertida e que não fala tanto, é bastante cansativo. Mas eu gosto muito de estar em contato com as pessoas e eu sempre gostei. Que legal. E o que você faria, você, Sabrina, para trazer mais mulheres para esse mercado financeiro, para trabalhar com tecnologia e também pensando no seu ramo, na sua carreira? Porque você enxerga, não sei se você tem essa visão, até é importante saber, da quantidade de homens versus de mulheres nesse mercado. É majoritariamente masculino, né? Então, o que você faria para que mais mulheres estejam nesse mercado? Boa. Realmente é um mercado majoritariamente masculino. A gente, todos os dias, assim, pode sentar em mesas imensas, vão ter 6 homens e uma mulher. É bem difícil, é bem complexo. Por ser jovem ainda tem 2 pesos, né? Então, há de ser mulher e há de ser jovem. Então, sempre é um cara mais velho ali que fala que você é muito jovem, ele já aprendeu tudo o que tinha para aprender e você tá ali no começo, sabe? E aí você é sempre subestimado de tudo que você aprendeu e está aprendendo no dia a dia. Eu acho que para trazer mais mulheres para o mercado de tecnologia, para o mercado financeiro, é importante que a gente fale sobre esse mercado e que a gente dê oportunidade para as pessoas, né? Então, existem muitas iniciativas que tentam trazer as pessoas para o mercado de tecnologia, tentam trazer mulheres para o mercado de tecnologia. Eu vejo muito um grupo muito específico voltado a vendas, que é Women in Sales. Não sei se você já ouviu falar, mas é muito específico para mulheres que querem trabalhar com vendas e querem trocar sobre isso. Então, eu acho que é mais dar acesso para as pessoas, explicar o que é o mercado de tecnologia, trazer visibilidade do quão grande ele é. E quando a gente atrela isso ao mercado financeiro, tem oportunidades imensas, você sabe bem. E o que você já passou de desafio no seu trabalho hoje em dia, por ser mulher, por ser mais nova? O que você já... Tem algum assunto, algum caso que você lembre? Tem um caso que é engraçado, eu estava até comentando no caminho vindo para cá. Eu atendi um cliente uma vez, um cliente gringo, né, um homem. E aí eu fui comentar com ele que ia demorar um pouquinho mais a resposta que ele precisava, porque eu ia sair de férias. E aí ele, no meio da reunião, assim, falou que eu era preguiçosa e quis terminar a reunião. Eita! E aí, como você reagiu? Como foi? Eu não soube como reagir, sabe? Eu dei risada, falei, beleza, vamos terminar aqui a reunião. E é isso. E era engraçado porque o time desse cara eram mais ou menos 4 homens e uma mulher. Uhum. Mas na reunião, a mulher não falava nada. Ela servia, sei lá, ela só tava ali, entendeu? E ela que organizava as agendas, tudo, mas ela não tinha nenhum papel de opinião, mesmo sendo uma diretora da empresa. Entendi. Então, eu acho que esse foi um momento bastante complexo e que eu não consigo esquecer. E isso te fragilizou de alguma forma? Ou você usou isso como uma forma de te incentivar a buscar outro tipo de resposta, enfim? Eu acho que, de primeira, eu achei que eu estava errada em tirar férias, por exemplo. E aí eu tive uma líder que foi muito importante para mim, né, a Amanda, e conversando com ela, explicando a situação e tudo mais, ela falou que a gente ainda vai passar por isso. E meio que a minha sorte foi ser chamada de preguiçosa, tinha outros nomes que ele poderia ter chamado sem motivo algum. É. E ela é uma pessoa que me inspira muito, né, então
ela tem como missão de líder trazer mais pessoas, mais mulheres para todas as empresas que ela passa, e eu acho isso incrível, assim. Se eu puder dar uma dica às pessoas e mulheres que estão nesse mercado e que tenham que lidar com pessoas, é aquilo que eu sempre falo. Você lidar com pessoas, você não tem como controlar o que a outra pessoa vai falar, ou uma situação chata como essa que você passou, eu sinto muito por isso. Mas é muito importante ter esse pensamento de resiliência, de entender que é sobre o outro e não sobre você. E principalmente num cenário onde a gente lida com pessoas com tanta. De uma forma tão ríspida, né? Com falta de cuidado com a outra pessoa, sem entender que por trás desse mundo corporativo, por trás dos negócios, existem pessoas. Então, se eu puder dar uma dica, é realmente resiliência, entender a posição que você ocupa, entender e respeitar as outras pessoas. E assim, não absorver, né? E não deixar com que isso te abale, porque faz parte desse processo, infelizmente. A gente está numa busca incessante de sermos reconhecidas, de sermos respeitadas acima de tudo. Mas o mais importante de pensar quando a gente fala do empreendedorismo feminino é entender que estamos ocupando o nosso espaço e que a gente só vai conseguir chegar onde a gente quer com respeito, com resiliência e com sabedoria. Tudo que durante toda a minha trajetória eu pude me desenvolver e aprender foi mostrando para as pessoas que eu era capaz. Então, não, é aquilo que eu falo, por mais que você saiba muito, tenha muita informação, é sempre importante você passar esse conhecimento, você deixar isso claro para as pessoas. E isso não é querer mostrar ou se expor ou algo do tipo. É apenas uma forma da gente, que eu encontrei, de ter credibilidade em relação ao mercado, principalmente no mercado financeiro que a gente atua e no mercado de tecnologia. Então, eu também passei por diversas situações onde eu entrava em reuniões e, sei lá, 9 das 10 reuniões que eu participava, eu era a única mulher. E também nova, e também num mercado onde as pessoas têm uma certa resistência, entendendo que a idade significa experiência, ou até mesmo que a roupa que você usa, ou o jeito que você se porta, isso realmente transmite uma certa segurança. Então, é importante que pessoas como você e quem esteja assistindo e que estejam em lugares assim, que prevaleça essa forma de se comportar com empatia, entendendo um pouco sobre o lugar do outro, respeitando as pessoas e mostrando conhecimento, né, a partir de onde você tá. Aquilo que você sabe, por exemplo, você conversa com muitas pessoas, você aprende muito todos os dias. O seu conhecimento ele não pode ser subestimado pela sua idade, né? Exatamente. E acho que esse ponto é o que até acaba moldando o profissional, né? Então, é muito comum que você veja mulheres muito sérias o tempo inteiro nesse mercado, porque a gente tem que parecer super séria o tempo inteiro, porque se a gente dá uma risadinha um pouco diferente, já pode soar é interpretado do jeito errado. Então, e falando de banco, o que você tem visto de tendência do mercado? Ainda porque a gente olha muito para a mudança, né, dos bancos tradicionais, para esse mercado de fintech, para a oferta através de tecnologia. Como você enxerga esse mercado financeiro? Legal. Eu acho que é um mercado que está em constante mudança, né? Então, o digital veio para trazer isso. Os bancões, eles estão se adaptando a isso, inclusive, né? Tem um monte de agência que foi fechada. As pessoas um pouco mais velhas estão querendo também aderir à tecnologia, o que no começo era uma coisa super esquisita, né? Eu olhava assim, putz... Tinha uma resistência, né? Exato, não vou conseguir lidar e etc. E hoje não. Pelo menos olhando assim para minha família, para as pessoas mais velhas, no começo era um medo absurdo de mexer com qualquer coisa. Mas agora eles querem ser autônomos, né? Ter autonomia para fazer tudo ali pelo celular e etc. E eu acho que o caminho é esse, né? O caminho não é ficar somente no digital, né? Tem uma pegada também mais física, de contato. De ter híbrido, exato, né? de você conversar com a pessoa ali no dia a dia. Hoje atuando no banco, sendo um banco digital, a gente sente muito isso, né? Então, hoje é um banco voltado especificamente para empresas. E o que a gente mais escuta das empresas é que, putz, eu não consigo falar com o meu gerente, eu não consigo resolver um problema rápido. Falta de acesso. Exato, não consigo ter acesso. Quando você vem e fala, aqui é um banco digital, mas você pode vir até o meu escritório se você tiver algum problema, isso é outra coisa, sabe? Então, mesmo que a gente... E vocês recebem os clientes? Sim, nós recebemos os clientes. Que legal, É difícil ver isso numa estrutura de banco digital, principalmente num cenário onde a maioria dos serviços e soluções são digitais, né? Você não tem como acessar alguma coisa, você não tem como ver necessariamente o gerente do banco, né? Então, exato. Você atua nessa frente com o cliente, você recebe os clientes, mostra o serviço e tudo. Exato, e a gente faz diversos eventos também para trazer o cliente para perto, para fazer com que ele esteja no nosso dia a dia e entenda a gente como um parceiro, né? Então, eu vejo muito isso. O banco hoje ele não quer ser só um serviço,
o banco ele quer ser um parceiro da pessoa, da empresa, enfim, ele quer estar ali no dia a dia e te ajudar com tudo que você precisar. Por isso que a gente vê hoje vários aplicativos de banco como um super app, né? Então, no fim do dia, você consegue fazer várias coisas dentro do aplicativo. E o que você acha disso, de super apps? De você entrar hoje num aplicativo, por exemplo, como, sei lá, um aplicativo de telefonia e você conseguir comprar um tênis, porque tem um shopping dentro da plataforma. O que você acredita? Eu acho ótimo, acho ótimo. Eu acho que quando a gente une, né, vários serviços em um só, a gente traz uma certa credibilidade junto aos nossos clientes. Ele entende realmente que ele não é só um cliente, né? Ele tem um parceiro, um cara com quem ele pode contar ali para indicar um serviço que ele precisa, para indicar um produto, para ter também um feedback, né, de outras pessoas que são clientes daquele lugar também. Então eu acho que isso é muito bom. É ruim porque todo mundo tem que se adaptar, mas é bom porque o cliente ele continua no centro e ele tem uma jornada que é dele. O que é mais interessante desses super apps, gente, para quem não sabe, são as tecnologias onde você tem uma solução de banco digital e através do banco digital você consegue fazer outras experiências, como contratar um seguro, como contratar empresa de telefonia e assim por diante. E é uma forma que as empresas encontraram de atender o cliente, né, o correntista em si, de uma forma personalizada. Então, uma vez que eu tenho informações sobre ele, entendo o perfil de consumo, entendo o que aquele cliente consome, eu consigo oferecer outros serviços e soluções financeiras para ele. Então, faz total sentido a gente ampliar, né? Exato. E é isso que a tecnologia permite, né? Então, no fim do dia, tudo que você está fazendo está sendo monitorado. Você tem ali como confirmar que você quer permitir que os seus acessos sejam dados. Com consentimento. Então, com leiam os termos de uso. Exato, isso é importante. Mas você está sendo monitorado, você está sendo... a sua atenção está sendo vendida. Perfeito. No fim do dia, é isso. E as empresas, elas estão te conhecendo e tentando oferecer o serviço que você compraria. Perfeito. Né? E se não for um que você compraria, algo que seja ali induzido pelo teu meio, que talvez você se interesse. Maravilhoso. E aí isso é incrível, assim, eu acho incrível. Sá, para encerrar, você está no mercado que mais cresce no país. O mercado de fintech, o mercado de bancos digitais, isso é realmente um privilégio quando a gente olha para tendências como o Pix, por exemplo, o Brasil aí sendo reconhecido mundialmente pelas tecnologias, então você está muito bem posicionada. Que dica você daria para quem quer entrar no mercado de fintechs ou no mercado como o seu, com uma carreira sólida, ou como se ambientar, o que conhecer? Que dica você daria, assim, de uma forma bem prática para essas pessoas? Legal. Eu acho que seria muito importante pesquisar alguns eventos sobre o mercado financeiro, entender qual linha você gostaria de seguir. Se é uma linha mais generalista, você com certeza consegue ir para o mercado na área mais comercial, para falar com um monte de gente, entender de mais segmentos e etc. Se for algo mais técnico, você pode ir para a área de produtos, né? Então, eu acho que o primeiro passo é ir nesses eventos, né? Considerando que você é uma pessoa jovem e ainda está entendendo para onde você vai, mas você quer ir para o mercado financeiro. Acho que é o primeiro passo. Entender ali quem são as pessoas que faria sentido você dar um ping no LinkedIn, conversar um pouco, entender como é o dia a dia e etc. Se conectar mais. Se conectar. Perfeito. E ler. Eu acho que é muito importante e não precisa ir muito longe, né? Uma vez que eu entendo o LinkedIn como uma ferramenta muito boa, né, pro mercado, pro mundo corporativo e etc. E ali tem muita informação. Então, uma vez que você se insere na área que você tem interesse, putz, é um monte de coisa que você consegue acompanhar por ali. E por ali você tem ótimas dicas de executivos fora do comum. Assim. Perfeito. Sá, muito obrigada pela sua participação. Vocês percebem, pessoal, que você não necessariamente precisa criar algo para ser empreendedor. O fato de empreender, de criar algo, está dentro de você. Então, parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória. Eu espero que você tenha muito sucesso, tenho certeza que vai ser. Você está no mercado muito promissor. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Lê.